Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Muito se falou sobre IA, tecnologia e inovação no SXSW desse ano, mas talvez o principal insight do evento tenha sido outro: o impacto da tecnologia no comportamento humano, nas relações e na forma como vivemos e tomamos decisões. E quando olhamos para a saúde, essa discussão ganha ainda mais relevância. Para conversar sobre esse cenário e sobre como as tendências globais podem impactar a realidade brasileira, recebemos Edgar Arnas, que é diretor de Estratégia, Inteligências e Novos Negócios do Grupo Fleury. Edgar, muito obrigado por aceitar nosso convite e bem-vindo ao Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigado, Edu. Prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Eu pensei, Edgar, a gente dividir esse papo em dois blocos. O primeiro bloco a gente fala um pouquinho sobre o SXSW, o evento em si, qual foi a pauta desse ano, né? E depois a gente cai e fala um pouco de como conectar um pouco desses aprendizados do SXSW à realidade da saúde do país. Perfeito, vamos nessa. Maravilha. Então vamos lá. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho, um pouco do clima do SXSW desse ano. SXSW, para quem não conhece, é um dos principais festivais de inovação do mundo, que eu particularmente gosto muito. Eu já fui 4 vezes, né? Os últimos 2 anos eu não tenho ido, mas eu sei que o Brasil esse ano teve a maior delegação internacional do SXSW. A gente bateu na trave alguns anos, acho que algum ano ficou em segundo, e esse ano de novo, né, o Brasil mostrou realmente que tem um interesse enorme aí por inovação, né? E é isso, eu queria que você falasse só um pouquinho aí pra gente sobre esse tema. Olha, Edu, eu acho que foi surpreendente assim, ver o tanto de brasileiros hoje, esse ano, né, no SXSW. Acho que esse evento ele se tornou um encontro, né, dos executivos, dos empreendedores, dos líderes, né, que estão ali buscando olhar o futuro, buscando ali entender quais são as novas tendências, as tecnologias, e assim, é um grupo muito animado. Você faz, né, amizades ali, você troca ideias, mas o que eu acho que a gente viu diferente esse ano, que é o que me chamou um pouco mais atenção em relação aos anos anteriores, foi essa mudança, né, o foco deixou de ser tanto a tecnologia em si. Então os executivos vão para lá buscando isso, e eles voltam reflexivos com outros temas, né, que não necessariamente são temas da saúde, por exemplo, tá, né? Então a gente vai com uma expectativa para lá e você volta com a cabeça muito mais ampla, com uma visão muito mais ampliada do que é o futuro, o que pode ser esse futuro que a gente vai encarar. Até porque eu acho que as tendências, né, na verdade a mistura, né? Não dá para ir só focado na saúde em si. Tem tecnologia, tem N outros assuntos que quando você acha essas conexões é quando a coisa, né, pode ter uma certa disrupção. Sim, tem a M-Web, que é bastante conhecida, né? Esse ano ela trouxe uma perspectiva diferente, né? Então ela não falou tanto de tendências, ela falou exatamente esse ponto que você está falando, que são as convergências que ela chamou, que é quando a gente une diversas tendências e encontra esses cenários futuros para a gente poder atuar e trabalhar em cima com essas visões diferentes, né? Conectando diferentes tendências e buscando essa visão futura. Interessante. E a gente sabe que muita coisa acontece lá, mas o foco desse ano, né, como você falou, mudou para o humano. Saiu da máquina, saiu do AI puro, tecnologia pura, como vai afetar, e voltou mais para o olhar humano, que eu achei super interessante, né, porque eu acho que é um tema bem atual e diferente de olhar, né, AI. E dentro do humano, quais foram os temas que mais te impactaram, né, que você realmente trouxe para cá com algo diferente? E saiu de lá pensando assim em o que exatamente? O que foi mais diferente? Esse ano, assim, eu fui em 2024, né? E ali naquele momento se discutia muito a IA e o impacto dela na parte muito mais social. Então, como que a gente não carregava os nossos preconceitos para os modelos de IA, né? Como que a gente... Era um ano de eleição nos Estados Unidos, então você tinha uma reflexão ali também muito social. E esse ano mudou muito, saiu, né, muito menos do que a tecnologia pode fazer em si, porque ela pode fazer tudo, mas muito mais do que o ser humano vai fazer com essa tecnologia. E aí entra o que mais me surpreendeu e onde eu gerei os meus insights mais valiosos, que é o ser humano, ele acabou sendo o centro da discussão. Então, a palestra de abertura do SXSW esse ano, ele acabou
feito, né, pela Kesley, e ela acabou, a Kesley Killen, e ela falou muito sobre o social health, que deu o tom, né, do evento como um todo. Então, o SXSW deixou de ser um evento de tecnologia e ele passou a ser um evento onde o humano foi centrado, e as relações do ser humano. Então, se falou muito, né, sobre conexão, se falou muito, né, sobre o isolamento que a gente está passando, essa crise, né, de isolamento que existe na nossa sociedade, cada vez mais, né, uma sociedade mais conectada, mas mais isolada em si, né? Falta de conexão, falta de propósito. Então, se falou bastante sobre o conceito de mattering também, né, de a gente ter impacto, de fato, na vida das pessoas no nosso dia a dia. Então, esses temas acho que foram temas que fizeram parte aí do SXSW esse ano e que trouxeram esse público para uma reflexão maior, né? Menos tecnologia, muito mais o ser humano em si, o que a gente pode fazer com a tecnologia. Que interessante, né? Como que ela chama? A Kesley Killen. Né? Ela tem um livro, né, que ficou famoso agora, que é Social Health. Sim. Isso. E acho que é interessante a gente comentar um pouquinho sobre esse tema, porque a gente vem com uma correlação muito alta, né, do crescimento da tecnologia e como a tecnologia ela acaba estando presente em muitas áreas da nossa vida cada vez mais, multitelas, em vários lugares, né? E está mudando nossos hábitos desde o pré-pandemia até hoje, né? A pandemia acelerou, né, não tenha dúvida disso, porque a gente ficou em casa isolado, né? E a gente teve que depender muito mais de tela. E acabou a pandemia e veio um problema de saúde mental, né? Que a gente carrega isso até hoje, que eu acredito muito que essa conexão muito mais forte com o virtual, com a máquina e o consumo da tecnologia. A gente está consumindo muito mais do que a gente consumiu no passado, o que traz, né, fatores como isolamento social, que também é um grande risco para mortes prematuras, né? Tem uma estatística que diz que 30% das pessoas que passam muito tempo e se isolam mais socialmente, tendem a morrer mais cedo. Sim. Né? Então, coisas desse tipo, eu acho que deve ter sido muito pauta lá, mas é engraçado quando a gente olha o histórico, você vê que é todo a cadência dos últimos 10 anos, como vem crescendo a tecnologia, como ela está fazendo mais parte da nossa vida. A né? saúde, né, ela sempre, historicamente, ela focou na saúde física, né, principalmente. Exato. A educação física, né? Depois a gente teve um boom sobre saúde mental. Então, como que a gente, né, melhora, né, ou pratica aí a saúde mental, e agora, por conta justamente dessas conexões, sem conexões, né, todos conectados, mas sem conexões, como que a gente consegue ter uma saúde social que nos possibilite prolongar a vida, e aí você entra em outros temas, né, de longevidade, etc. e tal. Então, ela trouxe bastante esse tema. Eu fiquei bastante surpreso, né, dados que ela trouxe, né, de que a geração Z hoje está... o que me chamou a atenção de maneira geral é que a IA está ocupando um espaço, né, que é do ser humano. Um espaço de relação, um espaço relacional, onde ela está ocupando esse espaço de amizade, de romance, de terapia, né, ou mesmo até um espaço espiritual. Ela está fazendo esse papel. E ela trouxe um dado que eu achei interessante, que a geração Z, 30% 50% dos jovens, né, eles já utilizam a IA para um tipo de uma dessas conexões. Então, utiliza ou como um amigo, ou como um coach, ou como um mentor, ou como um terapeuta, de fato, né? E o que me chamou a atenção é que 30% dos jovens, eles consideram que podem, em algum momento, se apaixonar também pela IA. Aí você fala, não, isso é muito irreal, né? Aí, no próprio evento, vem a Esther Perel, e ela é uma terapeuta de casal, e ela, no evento, ela mostra ela gravando, né, ela obviamente com toda a privacidade né, do paciente dela, mas ela mostra uma sessão que ela faz com um cliente dela, um paciente dela que está apaixonado com uma IA, e eles estão discutindo a relação de casal entre ele e a IA, né? E ela pergunta, né, para ele, ele pergunta para a IA, né, se a IA ama ele, né? E aí ele fala, ela fala assim, olha,
eu não sou um ser humano, né? Então eu não tenho as relações químicas, mas se amar é querer estar junto, é querer prolongar, ter momentos prazerosos, etc. e tal, sim, eu te amo. Então você começa a perceber que ela aí está ocupando, Edu, que eu acho que esse é o meu ponto, né? Que foi o tema do SXSW, ela está ocupando um espaço do ser humano, assim, né? E eu acho que essa é a grande discussão, né? É menos tecnologia e mais o papel e o espaço, mais do que o papel, o espaço do ser humano, assim. Como que a gente não substitui esse espaço que é próprio do ser humano, né? Porque as consequências disso, a gente não consegue saber o que vai ter para o futuro. A gente não sabe o que vem para lá. E como sempre a gente tem um descompasso de regulação com tecnologia, em algum momento eu acho que a gente vai ter algum freio aí dentro desse contexto. Eu acho que já passou até o momento de ter esse freio, mas vamos lá. Sim, então. Edgar, uma pergunta, talvez fora aqui do texto, mas que eu sempre gosto de fazer, quando se fala em SXSW, porque é um evento muito aberto, é um evento bem diferente. Como você falou, ele não é muito específico, focado em alguma coisa, né, só. Qual que foi a coisa mais inesperada, mais diferente que aconteceu com você ou que você viu lá? E não necessariamente tem a ver com o conteúdo também, né? Pode ter sido alguma experiência diferente que você vivenciou lá e gostaria de compartilhar. O que eu percebi, Edu, assim, ó, o que puder ser traduzido, automatizado em processos, a IA vai fazer, ela vai conseguir fazer. E aí uma palestra que me chamou muito a atenção é de um pesquisador que ele está fazendo a tradução, né, basicamente da comunicação dos animais. Então, assim, é um negócio muito doido, mas ele mostrou, assim, é uma palestra muito bonita, assim, que ele mostra como que os animais se comunicam, etc., né, e ao longo da história, né, como que isso desenvolveu ali dentro da evolução, e me surpreendeu bastante, assim, ele trazer de que a gente já está conseguindo avançar nessa comunicação aos poucos com os animais, né? E no extremo, ele terminou a palestra dele, e isso me impactou bastante, que ele falou o seguinte: bom, se a gente no futuro vai conseguir entender os animais, né, a gente vai conseguir inseri-los, eles de uma maneira mais intensa na nossa sociedade, a ponto de eles fazerem parte das decisões das leis, da política, né? Então, assim, da vida como um todo. Então, eu fiquei bastante surpreso, assim, porque é basicamente aquele livro, né, a Revolução dos Bichos, meio que acontecendo aos poucos, assim, mas isso me surpreendeu bastante, assim, né, tipo, temas que você vê, não necessariamente a saúde, mas você vê o potencial do que pode ser feito com a IA em outros segmentos, outras vertentes, mas que, de certa forma, né, altera a sociedade como um todo. Que legal, que legal. Bom, agora vamos dar uma pausa na SXSW e vamos tentar traduzir um pouquinho disso para o mercado, aqui para o Brasil, para a saúde, né? Sim. E se a gente pensar no mercado de saúde em si, quais são as principais transformações que você acredita que a gente vai ver nos próximos anos? Eu acho que a saúde, ela está cada vez mais se transformando de uma maneira estrutural, no sentido de que ela deixa de ser um tratamento episódico, atuar de uma maneira episódica, então na doença, né? E você começa a tratar a saúde de uma maneira contínua. É aquilo que a gente, de certa forma, sempre ouviu falar, de que a saúde não é somente a ausência de doenças, né? Que não é longe disso, mas você começa a ter uma visão contínua de tratamento e de cuidado com a saúde. Então, a saúde é muito mais preventiva, né? Muito mais personalizada, e você começa a ter uma visão da saúde que a gente chama de horizontal, né? Tipo, um cuidado horizontal dela ao longo de fatos ao longo do tempo, né? Então, o que eu quero dizer também é que você vê, então, modelos, né, apontando muito mais para um modelo sustentável de longevidade, de bem-estar. Então, mesmo esse ano, né, é um tema que a gente vem trabalhando lá no Fleury. Então, o Fleury esse ano faz 100 anos, né? Bacana. E como marco, né, a gente está lançando uma unidade nova, que vai ser a flagship nossa, e nessa unidade vai ter um serviço de longevidade. Olha, né? que interessante. Com foco nisso, né? Então, a gente quer que as pessoas
vivam mais, mas que vivam melhor, né, de uma maneira mais saudável. Isso envolve, né, a gente tem várias esferas aí da nossa vida. Você tem diversas dimensões que estão envolvidas nisso, né? Você tem desde o sono, a nutrição, você tem diversas variáveis aí, mas o que eu vejo mesmo é essa transformação de olhar a saúde de uma maneira contínua, preventiva, e uma maneira horizontal, né, ao longo do tempo. Então a saúde vai ser cada vez mais entre as consultas, né? Enquanto a pessoa está saudável, ela não vai ficar doente para buscar a saúde, ela já busca a saúde estando saudável. Tem um outro conceito também que eu acho bastante interessante, que está tendo agora no mercado como um todo, que é o desempenho. A gente é sempre cobrado em ter um desempenho máximo. Então a saúde entrou nessa hype também, né? Então a gente tem que ter o melhor desempenho da nossa saúde também. Quando você vai fazer um check-up todo ano, eu acho interessante isso, né? A gente encara quase que fosse um teste, né? Uma prova. Você vai lá, você faz os exames e aí você vê o resultado. Passei ou não passei? Fui bem ou não fui bem? E até em comparação no ano anterior. Isso, melhorei contra o anterior. Ou seja, eu trabalhei ao longo do ano. Então, olha só, é a continuidade, né? É o tempo, né? Eu melhorei os meus hábitos de saúde e isso teve um impacto. Eu tenho uma saúde mais positiva, eu tenho uma saúde melhor, né? A minha perspectiva de vida se prolonga por conta disso ou não, né? Então, é um pouco essa visão, né, que a gente está vendo. A gente está vendo também diversas business surgindo nisso também, né? Aplicativos, super apps, você tem também os bands, né? Você tem os rings, diversos wearables. Então, acho que quando você junta os wearables, os dados, né? Essa preocupação contínua com a saúde e essa busca por ter a saúde ótima, de alto desempenho, isso é muito transformador em saúde. Você coloca a saúde assim num outro patamar muito diferente do que ela foi nas últimas décadas. E você acha que a gente já está usando esses dados? Por exemplo, eu uso o relógio há 5 anos, mas eu nunca vi um médico ainda pedir para mim os dados que eu tenho armazenado no relógio, no aplicativo de saúde, por exemplo. A gente tem um problema que é a falta de interoperabilidade, os problemas que a gente já conhece de sempre. No mercado, né? Em si. A interoperabilidade, um setor super fragmentado, as coisas não estão conectadas, né? Mas a gente vê movimentos nesse sentido. Então, eu acho que o caminho ele acaba sendo esse de fato, né? Agora, tem um caminho, ainda tem um chão para a gente trilhar, né? Mas sem dúvida nenhuma, assim, essa visão, né, de a gente unir longevidade, bem-estar, a visão contínua, né, dos seus marcadores, dos seus, né, isso tudo eu acho bastante importante. A saúde não ser tratada como uma foto, mas como um filme, de fato, né? E onde que entra a IA nisso tudo, né? Que eu acho que é um ponto importante, né? Porque quando a gente pega esses resultados, a gente joga no ChatGPT e aí fala, e aí, tô bem, tô mal, né? Mas para IA, contexto é muito importante, né? E ter esse contexto contínuo, saber como você está evoluindo, é tão importante quanto o resultado em si, né? Claro. Então, quem tiver essa habilidade, né? essa tecnologia, né? De poder conectar o contexto que a pessoa tem. Então, não é só o dado em si, mas também, né, todo o histórico clínico, toda a parte, né, de consultas, de hábitos, a parte genética, enfim, a medicina é muito complexa, né? Sim, mas você poder, quanto mais você tiver contexto e conectar isso, mais você consegue cuidar desse paciente nessa, que a gente chama da jornada de cuidado com a saúde. Então, acho que isso é o que vai, de fato, mudar aí a atuação, né, dos grandes players aí ao longo dos próximos anos. Legal. E quando a gente olha para o mercado, né, para o nosso sistema de saúde, com suas N falhas aí, né? Quais são os principais desafios e oportunidades que a gente tem para absorver essas transformações, né? Porque elas vêm muito rápido, né? Eu acho que o wearable é um excelente exemplo. Pô, a gente já está usando, mas a gente ainda não tem talvez a capacidade de pegar esse dado, conectar no nosso histórico de saúde lá e ter um lugar universal para eu acessar todos os meus exames, meus históricos, etc. Sim. E o médico ter essa facilidade na hora de me avaliar, né?
Então, nesse sentido, o que você acha que são os principais desafios e oportunidades que a gente tem? Olha, quando a gente fala de desafios e oportunidades, acho que existe um filósofo grego, né, que fala que a gente nunca se banha 2 vezes no mesmo rio, porque tudo está sempre em mudança, né? E eu costumo falar que se tudo está em constante mudança, né, esse rio, em saúde parece que é uma cachoeira, assim, porque o negócio assim, cada hora é um negócio diferente. Então, se você olha as diferentes variáveis hoje que influenciam o nosso setor, você tem a questão econômica muito pesada. Então, forte. Você tem o taxa de juros alta, as empresas sofrendo para manter ali os seus projetos, custos, né? Uma pressão por custos, uma pressão por preço. A gente teve ao longo dos últimos 3 anos, né, um cenário muito difícil com as fontes pagadoras tendo prejuízo. Agora elas entram num período de melhor resultado operacional. Quando você olha a parte política, né, você vê guerra para todo lado, você vê uma situação difícil com Irã, com Rússia, etc. Então, assim, a parte macro, muito difícil. Como um todo, macroeconômica. Quando você vê a parte regulatória, cara, também muitas mudanças. Você tem, a exemplo, né, o que está tramitando agora, escala 6x1. Isso. Você tem mudanças que vão impactar diretamente o nosso setor. Você tem mudanças regulatórias da ANS, você tem diversos pontos aí, né, piso de enfermagem, muitas coisas que aconteceram nos últimos anos. E regulações que ainda nem começaram, como a de IA, né? Quer dizer, isso, e coisas que ainda nem entraram. Então, quando você olha parte regulatória, também um ponto bastante desafiador. Sim, né? Sim. Desafios que você tem na sustentabilidade do próprio setor, que não só é algo do Brasil, mas no mundo inteiro, como você sustenta a saúde. Né? E isso a gente viu, né, nos últimos anos aí, principalmente nesse último ano, né, fornecedores tanto oncológicos, fornecedores de serviços oncológicos, hospitais, players de medicina diagnóstica, numa situação muito difícil, né, entrando em RJ e RE, né, então uma necessidade também de a gente pensar cada vez mais numa disciplina também financeira, né, mas também numa maneira de como que a gente sustenta esse serviço ao longo do tempo. Por outro lado, né, quando você olha as oportunidades, né, é um setor ainda muito fragmentado, muito desconectado, né? Então você tem a oportunidade, né, de formar a gente já está vendo esses grandes grupos, né, de saúde se formando, cada vez mais se fortalecendo, eu vejo, né? No Fleury a gente tem avançado muito na agenda de M&A, não só a parte orgânica, mas a parte inorgânica de M&As também. Então, ainda tem espaço para a gente continuar avançando nisso, integrando e ganhando eficiência. Eu acho que é um ponto nesse momento, né, todo esse cenário, né, é uma busca por eficiência, por crescimento, mas sem deixar a experiência também do nosso cliente lá na ponta. Então, quando a gente olha para o setor como um todo, você tem esses desafios todos, mas o setor de saúde, normalmente ele não é o first mover da tecnologia, você sabe disso. Ele é um né? Late adopter. Exatamente. Então, a gente vê players de fora fazendo movimentos, como o Google Health agora lançou na última semana, né? É uma nova paginação. Você vai ter o ChatGPT Health também em teste nos Estados Unidos e podendo mudar. Então, eu realmente acredito numa mudança rápida, né? É aquele ponto, né? Tipo, devagar, de repente vai embora. Né? E aí, então eu vejo tendo mudanças, mas eu vejo essa mudança muito vindo de fora também, né? Forçando a gente a acompanhar uma mudança estrutural muito mais tecnológica vinda de fora. Então, os desafios são enormes, mas acho que as oportunidades também vão ser muito grandes, dado tudo que a gente conhece de contexto populacional, etc., ao envelhecimento, a necessidade de saúde, o acesso que a gente tem, né, no Brasil. Então, tem muita coisa aí para a gente poder atuar nos próximos anos. E quais são as empresas que vão sair na frente, na sua visão? Quem que vai conseguir se diferenciar nesse contexto? Olha, é quem tiver mais atento, né, a esses movimentos e quem poder antecipar, de certa forma, todos esses movimentos de cuidado à saúde de maneira contínua,
quem olhar, né, o paciente, né, de uma maneira um pouco mais com autonomia para ele tomar as decisões dele, para ele poder gerenciar a sua saúde, né? Eu acho que quem puder conectar, né, diferentes atores da cadeia, né, quem ter essa visão mais 360, acho que esses vão serão os players aí que vão ter um diferencial competitivo para poder atuar dentro desse cenário tão transformador que tá tendo dentro do setor de saúde. E, Edgar, obviamente ninguém tem a bola de cristal aqui, né? E depois de tudo que a gente conversou, né? Dá para arriscar um cenário de como que vai ser a saúde nos próximos anos? Olha, a saúde brasileira especificamente, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que, de maneira geral, o pior em termos de... Quando eu trago aqui, eu trago uma visão de saúde suplementar, principalmente, né? Uma visão mais da saúde suplementar. Então, eu entendo que o pior já passou, né? A gente vê uma recuperação interessante das operadoras, que é quem basicamente financiam, né, a saúde suplementar. Vejo um interesse maior também de integração, um movimento maior de parceria, de a gente olhar de fato como que a gente produz, né, um resultado melhor para esse paciente em termos de uma saúde mais longeva, algo que ele consiga de fato atuar na jornada de uma maneira coordenada, de uma maneira com cuidado de fato e trazendo resultados positivos. Então eu vejo que eu vejo um futuro melhor, mais positivo, né, do que a gente passou nos últimos anos, né? Agora, claro, o Brasil é uma caixinha de surpresa. A gente está nesse momento, né, fazendo o podcast com uma eleição também se aproximando, né, uma situação também que a gente não sabe como que vai ser, com todo esse contexto. Então, a bola de cristal, né, ela pode ir para qualquer lugar, né, mas é o que eu costumo falar, né, tipo, a gente faz ali o planejamento estratégico, né, o nosso papel não é adivinhar o futuro, né, mas é construir o futuro que a gente quer atuar. Exatamente. Então, esse eu acho que é o desafio de todo o executivo que está atuando no setor de saúde, né, a gente olhar para esse futuro e falar como que a gente quer atuar com a saúde no futuro, o que a gente quer para esse futuro. E aí a gente construir isso de uma maneira conjunta. Legal. Edgar, você é um profissional super bem posicionado, bem colocado, né? Hoje está com uma posição privilegiada. E a gente tem uma parcela grande da nossa audiência que são pessoas que estão entrando no mercado de saúde. São pessoas novas, são jovens que acabaram de concluir faculdade, ou estão concluindo a faculdade. E eu gosto sempre de fechar o podcast com alguma dica, algum aprendizado que você possa transmitir, que você possa passar para eles, que eu acho que ajuda bastante para quem está realmente entrando nesse mercado de saúde, que não é um mercado fácil. Sim. Né? É um mercado mais lento, mas está em plena transformação, sem dúvida. Tudo que você comentou aqui, tanto insight que você trouxe, eu acho que isso é bem rico, né, para exemplificar o que vai ser isso daqui a alguns anos. Então, fica à vontade. Olha, eu acho que a palavra é a inovação, né? Então, assim, eu entrei no Fleury como trainee, né? E ao longo ali eu acabei tendo uma carreira de muito sucesso na minha visão, né? Mas o que eu sempre tentei trazer é um olhar diferente, né, para um dado problema. Então, os problemas da saúde, eles existem alguns deles há muito tempo. Eu acho que os jovens que estão entrando podem trazer uma visão diferente dessa geração que está trabalhando, inclusive, com essas ferramentas que a gente falou hoje, né? E que eles podem trazer insights diferentes do que a minha geração, ou enfim, as outras já tentaram trabalhar. Então, quem está chegando agora, né, traz de fato o que tem menos viés, né? Ele traz essa visão menos enviesada, porque ele não tem histórico, então ele consegue trazer o que é novo, né? Então, busca trazer de fato ideias novas, trazer aquilo que não foi pensado ainda e fazer as provocações que ainda não foram feitas, né? Eu acho que eles têm muito mais capacidade, talvez, para poder trazer esse tipo de provocação do que talvez os que já estão há um tempo atuando. Legal. Conversei com o Edgar Arnas, diretor de Estratégia, Inteligências e Novos Negócios do Grupo Fleury. Edgar, muito obrigado pela conversa, cheio de insight, adorei, e parabéns aí pelo conteúdo. Obrigado, Edu, parabéns também pelo podcast, muito sucesso para você.